Alguns diretores despontaram no cinema de terror nos últimos anos, jovens diretores, como por exemplo Jordan Peele, dirigiu Corra, Us. Tem o Ari Aster, dirigiu Hereditário, Midsommar esse ano. Coloco nessa lista também o meu querido Mike Flanagan, esse um pouco mais popular, ainda assim com uma identidade interessante quanto diretor, ele tem a sua marca. Mas desses nomes que aqui citei, o que mais me interessa e o que sinto antecipadamente que mais vai despontar no cinema, não só no cinema de terror, o Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, e agora ele vai lançar aos cinemas o filme O Farol. E tento aqui antecipar essa brilhante jornada do diretor, porque em sua identidade tem algo que me interessa muito, que é o voltar-se ao passado de modo a estudar os detalhes e fazer com que esses detalhes soem como artifícios de desconfortabilizar o espectador. Ele faz isso, por exemplo, em A Bruxa, ao voltar ao século XVII, a fim de trabalhar a feminilidade enquanto inserida no mundo altamente opressor, motivado por uma certeza inabalável que é a crença. E aqui em O Farol, as metáforas atingem um plano muito mais terreno, no sentido de representar o homem, tão somente a masculinidade supostamente intacta, de modo a desconstruí-la através de algumas suposições referentes ao abandono, ao isolamento e à completa insânia. Temos dois personagens, o Wake, que é feito pelo Willem Dafoe, brilhante, e o Willem, que é o seu subalterno, que cabe a ele os trabalhos mais físicos, e por esses trabalhos extremamente exigentes e a sua total insânia, ele se desconstrói a tal ponto que ele não sabe mais quem ele é, senão, de fato, um homem. A história se passa nos Estados Unidos no século XIX e me interessa muito uma tensão homoerótica sugerida aqui implicitamente, pois nós nunca sabemos quando que os personagens vão se matar ou quando eles vão transar loucamente, porque eles representam essas figuras inquebráveis e aos poucos eles vão se corrompendo nessa total loucura de pertencer a um lugar isolado, abandonado, onde todos os elementos, o mar, o farol, as gaivotas, que aqui tem um papel tão importante dos animais, no caso, do que lá em A Bruxa, e todos esses elementos soam como diabólicos. Existe uma maldade intrínseca nesses detalhes que compõem como se fosse um quadro. É um quadro que causa no espectador uma sensação de desconfortabilidade. O espectador em nenhum momento ele se sente seguro na sua posição de ser espectador. Parece que algo sujo está acontecendo. Parece que o medo ele se extrai do vácuo. Nós não sabemos diretamente o que está acontecendo ou de onde vem a sensação que provoca o medo. E aqui faço o processo de considerar que o medo vem dessas incertezas do tempo que os personagens estão vivendo. Os personagens são muito seguros, eles são apresentados de maneira frontal, como se já estabelecesse essa ordem natural, eles sabem o que está acontecendo e nos convida a visitar essa jornada completamente vertical que eles irão passar nesse farol durante o tempo cronológico de um mês. Mas nada é tão seguro. Os personagens, eles de figuras fortes no começo, vão se transformando em figuras tortas, em trajetórias tortas, ao ponto que essa masculinidade intacta vai se convertendo a uma sensibilidade em prol da necessidade do outro. Eles precisam do outro. E surgem cenas que deixam isso muito claro, ao passo que a sexualidade de ambos ficam afloradas. A luz, representada aqui pelo farol, pode ser considerada a mesma luz da qual Prometeu rouba dos deuses e entrega aos homens, a fim de transformá-los num ser superior aos outros animais. E aqui eles dão a luz e no mesmo tempo se embriagam, se sujam, querosene e mel, se deleitam, se abraçam, se envolvem em meio à sujeira, ao vômito, à urina, a um cheiro puramente masculino transgredido por essa
homoeroticidade. E eu diria que o farol aqui pode ser visto de maneira metafórica como um grande pênis ereto, que por que não representa essa ambiguidade dos dois personagens em relação ao seu próprio corpo. A masturbação aqui surge não só como um ato de prazer extremo, de conhecer-se, como também uma forma de explorar aquele local que eles estão aprisionados. É como se o corpo fosse o farol e a mente fosse representada pela ilha, que os atrofia e aflora a sua sexualidade com esse grande pênis ereto que é o farol. O farol envolve, o farol desperta a insânia, o farol é o pênis, é o corpo desses dois personagens que, tão distantes entre si, representam o novo, o velho, parte de si, o passado e o futuro de um mesmo personagem, de um mesmo homem, sendo confrontado por essa normalidade que dizem soar como imprescindível. Mas aqui tem sereia, e sereia é uma criatura que conquista, que é predatória através da sexualidade e através do canto. O canto da sereia fascina os pescadores. O canto é a voz é o diálogo, e diálogo aqui tem muito. Os dois personagens são bem quietos no seu mundo, nas suas características, mas o diálogo aqui tem um certo extremismo. Ele se estende mais do que o necessário e não é à toa. Robert Eggers, ele é um visionário nesse quesito, de olhar para trás e fazer um estudo antropológico. E esse estudo antropológico, motivado pelas diferenças que existem nos diferentes contextos históricos, é o que causa o exato desconforto que nós vemos tanto no filme A Bruxa, que vai falar sobre os temas de maneira mais esotérica, quanto aqui em O Farol, que é um filme muito mais terrestre, é um filme muito mais chocante nesse quesito e audacioso por se tratar do homem como um veículo para todas as inseguranças que a própria humanidade faz nascer e nutre. A razão de aspecto atrofia os dois personagens, a ilha atrofia os dois personagens, e a apresentação frontal dá vez para uma jornada sublime em meio ao caos psicológico desses personagens, onde eles não sabem mais quem são, eles não sabem mais o que o desejo significa, eles não sabem mais o porquê existir.